Por que existem tantas traduções da Bíblia? Estima-se que existam mais de 700 traduções da Bíblia, cada uma em diferentes idiomas. Será que a verdade bíblica se perdeu? Neste vídeo, abordamos este ponto de vital importância para nossa salvação e esperança segura em nosso Pai Celestial Jeová. Vamos ouvir o início desta análise reveladora. Por que existem tantas Bíblias? Já parou para pensar por que existem tantas versões e traduções da Bíblia? Você acha que as novas versões da Bíblia ajudam ou atrapalham as pessoas a entenderem a Bíblia? Aprender a história dessas versões pode ajudar você a escolher qual delas vai usar. Mas primeiro, vamos descobrir quem escreveu a Bíblia e quando. A primeira Bíblia. Geralmente, a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é formada por 39 livros que contêm proclamações sagradas de Deus. Romanos 3:2. Homens fiéis foram inspirados por Deus para escrever esses livros num período de mais ou menos 1.100 anos, de 1513 a.C. até um pouco depois de 443 a.C. A maior parte desses livros foi escrita em hebraico. Por isso, essa parte da Bíblia é chamada de Escrituras Hebraicas, também conhecida como Velho Testamento. A segunda parte da Bíblia é formada por 27 livros, que também são a Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Deus inspirou alguns seguidores fiéis de Jesus Cristo a escrever esses livros durante um período mais curto, de uns 60 anos, de mais ou menos 41 d.C. até 98 d.C. A maior parte desses livros foi escrita em grego. Por isso, essa parte da Bíblia é chamada de Escrituras Gregas Cristãs, também conhecida como Novo Testamento. Juntos, esses 66 livros formam a Bíblia, que é como uma carta de Deus para nós. Mas por que foram feitas traduções da Bíblia? Isso aconteceu por 3 motivos: para permitir que as pessoas lessem a Bíblia no seu próprio idioma, para corrigir erros de outras cópias da Bíblia e manter o texto original, para usar uma linguagem mais moderna. Agora, veja como esses pontos podem ser observados nas primeiras traduções da Bíblia. A Septuaginta grega. Cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, estudiosos judeus começaram a traduzir as escrituras hebraicas para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta grega. Mas por que ela foi feita? Para ajudar os judeus que falavam grego e não entendiam hebraico a entender os escritos sagrados. 2 Timóteo 3,15. A Septuaginta também ajudou muitos que não eram judeus e falavam grego a entender melhor a Bíblia. O professor universitário Wilbert Howard disse o seguinte: mais ou menos 2.000 anos atrás, a Septuaginta se tornou a Bíblia da Igreja Cristã. Os missionários usavam essa versão para provar que Jesus era o Messias quando iam até as sinagogas. Atos 17, 13:4 e 20:20. Mas, segundo o estudioso Frederick Bruce, esse foi justamente um dos motivos que levou os judeus a perder o interesse na Septuaginta. Os seguidores de Jesus receberam os livros das escrituras gregas cristãs aos poucos. Daí eles foram juntando esses livros à Septuaginta, que possuía os livros das escrituras hebraicas. Todos esses livros juntos formaram a Bíblia completa que usamos até hoje. A Vulgata Latina. Uns 300 anos depois de a Bíblia ser finalizada, Jerônimo, um estudioso de religiões, produziu uma tradução da Bíblia em latim. Ela passou a ser chamada de Vulgata Latina. Nessa época, já existiam outras traduções da Bíblia em latim. Então, por que foi produzida mais uma? Uma enciclopédia bíblica diz que Jerônimo queria corrigir falhas de tradução, erros evidentes e coisas que tinham sido adicionadas e retiradas. É verdade que Jerônimo corrigiu muitos desses erros, mas depois de um tempo, pessoas importantes da igreja fizeram uma coisa muito ruim. Elas decidiram que a única tradução da Bíblia que as pessoas podiam usar era a Vulgata Latina. E foi assim por séculos. Mas com o passar dos anos, a maioria das pessoas deixou de entender latim.
Assim, as pessoas mais simples não conseguiam entender a Bíblia. Surgem muitas traduções da Bíblia. Nesse meio tempo, outras traduções da Bíblia foram produzidas, como, por exemplo, a famosa Pesito Siríaca. Ela foi feita mais ou menos no quinto século depois de Cristo. Mas foi só no século XIV que alguns se esforçaram para produzir uma versão da Bíblia que as pessoas simples pudessem entender. No final do século XIV, na Inglaterra, John Wycliffe começou seus esforços para traduzir a Bíblia para uma língua que as pessoas conhecessem. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, um idioma que as pessoas mais simples do seu país conseguiam entender. Pouco depois, a nova técnica de impressão de Johannes Gutenberg tornou mais fácil produzir e distribuir novas versões da Bíblia em idiomas comuns da Europa. Com o tempo, foram feitas muitas traduções da Bíblia para o inglês. Por causa disso, muitos críticos questionaram se era necessário fazer tantas versões da Bíblia para um mesmo idioma. Mas no século XVIII, o clérigo inglês John Lewis escreveu: "Conforme o tempo vai passando, algumas expressões de um idioma vão ficando velhas e difíceis de entender. Por isso, é necessário revisar traduções antigas para que elas fiquem com uma linguagem que as pessoas compreendam." Hoje, os estudiosos estão mais preparados do que nunca para revisar traduções antigas da Bíblia. Isso porque agora eles entendem melhor os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Também foram descobertos outros manuscritos da Bíblia. Isso ajuda os estudiosos a ter certeza do que os escritos originais diziam. Tudo isso mostra que é muito bom termos novas versões da Bíblia. É claro que precisamos ter cuidado ao escolher qual Bíblia vamos ler, mas se essas traduções foram feitas por amor a Deus, o trabalho desses tradutores e revisores pode nos ajudar muito. O que se segue é informação adicional. O uso do nome sagrado de Deus na Bíblia. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada usa o nome de Deus, Jeová, nas escrituras hebraicas e nas escrituras gregas. Mas a maioria das versões mais modernas da Bíblia não usa esse nome sagrado. Elas usam o título Senhor no lugar do nome de Deus. Segundo alguns tradutores, um dos motivos disso é que o nome de Deus, representado pelo tetragrama YHWH, não aparece em nenhum lugar da Septuaginta. Mas será que isso é verdade? Entre os anos de 1940 e 1950, foram achados vários fragmentos antigos da Septuaginta da época de Jesus. Nesses fragmentos estava o nome sagrado de Deus escrito em hebraico. Parece que mais tarde, algumas cópias da Bíblia retiraram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, uma palavra grega que significa Senhor. A tradução do Novo Mundo recolocou o nome de Deus nos lugares certos. A mensagem da Bíblia foi alterada? Os copistas, ou seja, os homens que fizeram cópias da Bíblia, com certeza cometeram erros. Mas nenhum desses erros alterou a mensagem da Bíblia. Não temos motivos para duvidar de nenhum dos ensinos mais importantes da fé cristã: nossa Bíblia e os antigos manuscritos em inglês. Os copistas judeus foram os que cometeram menos erros. Os escribas judeus dos primeiros séculos fizeram várias cópias das escrituras hebraicas, seguindo bem de perto o texto original, reconsiderando os rolos do Mar Morto em inglês. Por exemplo, foi encontrado um rolo do livro de Isaías entre os rolos do Mar Morto. Esse rolo é 1000 anos mais antigo do que os manuscritos que estavam disponíveis. Será que as informações desse rolo são muito diferentes do que encontramos hoje na Bíblia? Na verdade, poucas palavras foram adicionadas ou retiradas. O livro A História da Bíblia, em inglês. Alguns copistas não foram tão cuidadosos e acabaram cometendo erros, como trocar letras, palavras ou frases. Mas hoje esses erros podem ser facilmente identificados e corrigidos. Não existe nenhuma coleção de livros antigos com tantas provas de exatidão como o Novo Testamento. Os livros e os pergaminhos em inglês. As pessoas que acreditam na Bíblia não precisam ficar preocupadas se podem confiar nela ou não.
Os primeiros papiros da Bíblia achados no Egito são muito similares à Bíblia que temos hoje. E apesar de ter sido copiada por muitas pessoas e impressa em várias gráficas da Europa, a Bíblia continua sendo confiável. Que lição bíblica fascinante! Onde caminhamos imaginativamente pelos diferentes tempos da história da Bíblia e vemos em todo esse curso como Deus se preocupou em proteger que o objetivo principal da Bíblia para manter a autenticidade de pensamentos não é distorcido, mas pelo contrário, é adaptado ao discurso em que os tempos estão passando até nossos dias. Como disse Timóteo, a Bíblia é proveitosa para corrigir, para ensinar, para que todos sejam bem treinados pela pura verdade que vem de Deus. No nome de seu Filho Jesus.